chamam de hacker. Mas eu me vejo como um libertador. Escuto por aí que a TV está morrendo. Ou será que ela só está sofrendo? Sofrendo de tédio, entretenimento ou aborrecimento? Não que antes fosse melhor, só era menos chato. Pelo menos tinha anime pra ver de manhã. Deixa eu adivinhar. Você deve estar pensando, mas e daí? Temos a internet. Temos? Somos realmente livres? Pílula vermelha ou azul? Não importa. Vai ter sempre um robô tentando dizer o que você tem que fazer. Isso te lembra alguma coisa? Cuidado. Será que você é apenas a pilha de um sistema controlado por algoritmos? Será que você é você? Nós somos o que consumimos. Você é um robô? Chega! Vamos democratizar o conteúdo. Agora será do nosso jeito. A invasão começou. A votação na Rocinha, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro, foi tranquila. Para quem mora em regiões pobres da cidade, saúde, educação e emprego devem ser prioridade do prefeito. A gente tem que pedir mais paz, né, nas comunidades. Emprego, né, sempre, não faltar. Espero principalmente que melhore a situação da saúde, que anda bastante precária, e da educação, que eu acho que são as áreas básicas, né? Mais de 6,4 milhões de eleitores votaram hoje no segundo turno das eleições em 5 municípios do estado do Rio de Janeiro: Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti. Para muitos analistas políticos, as eleições municipais podem ser um bom indicador para a tendência eleitoral que vai determinar o novo presidente do Brasil daqui a 2 anos. Nem a esquerda nem a direita. O grande vencedor na disputa pelas principais prefeituras no domingo foi o centro. Mas será que os resultados realmente refletem uma mudança na opinião pública? Eu acho que não tem nada a ver. O presidente é uma coisa e para prefeito é outra. Para mim mesmo, eu continuo votando no presidente. Para prefeito tem nada a ver. Porque precisamos de democracia, menos desigualdade, emprego, a desigualdade aqui está disparante. E acredito que ele, daqui 2 anos, ele não será reeleito. Eu acho que o povo está acordando, né? Que, na verdade, está tendo uma reação melhor e vão vir novos candidatos melhores e sem ser aquela manipulação de ter que ganhar porque um presidente pediu para ganhar, entendeu? Isso demonstra com a vitória de Eduardo Paes e de Covas em São Paulo e etc. Entendeu? Está na hora de mudança e a mudança começou. As opiniões não são unânimes. O jeito é esperar, até porque as urnas já mostraram que podem ser uma caixa de surpresa. O presidente Jair Bolsonaro e seu colega argentino Alberto Fernandes realizaram nesta segunda-feira a primeira reunião privada desde a posse do líder argentino.
O conteúdo da conversa entre os dois dirigentes não foi informado, mas segundo a presidência argentina, foi realizada a cerimônia do Dia da Amizade entre ambos os países. Bolsonaro destacou no encontro que o Mercosul é o principal pilar de integração e pediu a geração de mecanismos mais ágeis e menos burocráticos. Ele também solicitou maior integração no setor do turismo entre as duas nações. Fernandes pediu para deixar as diferenças no passado e enfrentar o futuro com as ferramentas que funcionam bem entre os países. O presidente argentino lidera uma aliança de peronistas de esquerda e de direita com enormes diferenças nas políticas econômicas, de saúde e sociais em comparação com as do governo brasileiro. A economia do Brasil cresceu 7,7% no terceiro trimestre em comparação com o segundo. Isso significa que o país saiu da recessão em que havia entrado durante a pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado ficou abaixo da expectativa média de um crescimento de 8,8% dos economistas consultados pelo jornal Valor e não compensa as perdas do ano, que continuam apresentando uma contração de 5% em relação ao mesmo período de 2019. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, a contração do Produto Interno Bruto da maior economia latino-americana é de 3,9%, segundo o IBGE. O país havia entrado em recessão técnica após 2 trimestres consecutivos de contração, de menos 2,5% do primeiro trimestre e menos 9,7% no segundo. Os setores que mais motivaram o atual crescimento foram a indústria, seguida por serviços. A atividade econômica do Brasil se apoiou desde abril no auxílio emergencial fornecido a quase 1/3 da população para enfrentar o impacto da pandemia. O país é o segundo mais afetado pela Covid-19, com mais de 174 mil mortes. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, fez uma projeção de quando poderá começar a vacinação no Brasil. A nossa perspectiva é que tenhamos uma capacidade de vacinar a população brasileira a partir do primeiro trimestre de 2021. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 terá 4 fases. Em cada etapa serão atendidos determinados tipos de públicos. A partir de hoje, o Brasil sim começa a pensar de maneira mais concreta sobre a vacinação para a Covid-19. Nesse estudo, estamos avaliando os possíveis grupos prioritários. Claro, o grupo prioritário do ponto de vista epidemiológico da Covid-19 são as pessoas com mais idade e com comorbidades, bem como os profissionais de saúde. O Brasil já firmou acordo para a compra de 100,4 milhões de doses com o consórcio Oxford-AstraZeneca e 42,5 milhões no âmbito do grupo COVAX Facility, que reúne governos e empresas de diversos países. O Ministério da Saúde informou que não descarta nenhuma vacina. A quinta-feira registrou uma triste marca. Mais de 1.500.000 pessoas perderam a vida por causa da Covid-19 em todo o planeta. Os números da agência France Press, com base em balanços oficiais dos países, apontam também para cerca de 65 milhões de infectados em todo o mundo. No total, houve 1.500.038 mortes registradas por todos os continentes desde que a doença foi detectada na China em dezembro de 2019. A América Latina e o Caribe é a região mais afetada à frente da Europa e dos Estados Unidos. Desde 24 de novembro, mais de 10.000 mortes por dia foram registradas em média, um número inédito até agora. A Europa, que chegou a controlar a doença, vê uma segunda onda ameaçar o sistema de saúde do bloco. No mundo, os Estados Unidos são o país com mais mortes, seguido pelo Brasil e pela Índia. A corrida por uma vacina entrou na reta final, com alguns países já iniciando o processo de imunização. Mas a doença segue em crescimento. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, afirmou nesta quinta-feira que a vacina Coronavac, produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, será aplicada na população paulista em janeiro do ano que vem. Cumprindo o protocolo com a Anvisa e obedecendo aos princípios de proteção à vida, nós vamos iniciar a imunização
dos brasileiros de São Paulo em janeiro. Até a primeira quinzena de janeiro, teremos aqui no estado de São Paulo, no Instituto Butantan, 46 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 disponíveis para a população. Dória criticou o anúncio feito pelo governo federal de que o calendário de vacinação nacional deve começar em março de 2021. É surpreendente esta indiferença, esse distanciamento, essa falta de compaixão com a vida dos brasileiros. Por que iniciar uma imunização em março, se podemos fazer isso já no mês de janeiro, como outros países já começam a fazer agora, em dezembro? A vacina Coronavac ainda está na terceira fase de teste, em que a eficácia precisa ser comprovada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O governador de São Paulo, João Dória, acompanhou nesta quinta-feira a chegada de 600 litros a granel da vacina contra a Covid-19 Coronavac ao aeroporto de Guarulhos. O material corresponde a 1 milhão de doses. Hoje recebemos insumos para 1 milhão de doses da vacina, somado aos 120 mil que já recebemos na semana passada. Agora temos 1 milhão e 120 mil doses da vacina. Ao todo, serão 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação. As 40 milhões restantes virão em forma de matéria-prima para produção, envase e rotulagem pelo Instituto Butantan, que fez uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. A substância será envasada pelo Butantan em frascos multidoses, conforme a configuração utilizada nas campanhas de vacinação do Programa Nacional de Imunizações. Esta é a segunda remessa da Coronavac a chegar ao país. A primeira, com 120 mil doses prontas, foi recebida no dia 19 de novembro. A disponibilização das vacinas para a população só deverá ocorrer após a conclusão da terceira fase dos estudos clínicos e posterior aprovação e registro por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Leopoldo Luque, médico particular de Diego Maradona, foi incluído neste domingo em uma investigação por homicídio culposo, após buscas realizadas em seu consultório e em sua residência. A informação é da agência estatal Telam. Essa medida da Justiça Argentina foi iniciada após os depoimentos de Djalma, Janina e Jana, filhas de Maradona, que informaram que estavam insatisfeitas com o tratamento que foi providenciado na residência do ex-jogador do distrito de Tigre, em Buenos Aires. Leopoldo disse neste domingo que cuidou o máximo possível, até o impossível, de um paciente que fazia o que queria na vida. Não estou escondendo nada aqui, não há nada a esconder, fiz o meu melhor. E mais, estou orgulhoso do que fiz e estou orgulhoso do que todos os médicos fizeram com Diego. Obviamente lamento, mas garanto que o melhor foi feito com Diego. Temos uma equipe, não o Luque. Pero les garantizo que se hizo lo mejor com Diego. Todos, um equipo muito grande, não Luque. O médico disse não saber por que não havia um desfibrilador para o caso de uma parada cardíaca na casa em Tigre. Maradona morreu no dia 25 de novembro de parada cardiorrespiratória em sua casa, poucos dias depois de receber alta da operação na cabeça para a retirada de um hematoma. A Câmara dos Deputados argentina começa a debater em comissão nesta terça o projeto de legalização do aborto encaminhado pelo governo de Alberto Fernandes. O tema gera controvérsias no país, com forte influência católica, e divide horizontalmente os partidos. O projeto teria os votos necessários para aprovação na Câmara, de acordo com as posições antecipadas, mas no Senado, tradicionalmente mais conservador, a votação estaria levemente a favor da rejeição. Esta é a 9ª vez que um projeto de interrupção voluntária da gravidez entra no Congresso, mas o primeiro enviado pelo Executivo, e somente um em 2018, chegou a ir à votação, quando foi aprovado na Câmara e rejeitado no Senado. Estimativas apontam para a realização de entre 370 e 520 mil abortos clandestinos por ano na Argentina. É uma eleição nacional. É uma eleição nacional. Eles quiseram converter em plebiscito. Eu aceito o desafio.
Com essas palavras, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, encerrou a campanha na quinta-feira rumo às eleições parlamentares do próximo domingo. As votações acontecem neste ano por determinação da lei, mas o líder opositor Juan Guaidó e os principais partidos políticos de oposição denunciam a falta de condições para a realização de um pleito livre, verificável e transparente. Por isso, decidiram não nomear candidatos e convocam, em paralelo, uma espécie de plebiscito de 7 a 12 de dezembro para manter a continuidade do atual legislativo. Oposição que te vas a la calle. Oposição que vá à rua me atacar, mentir e contar falsidades. Aceito o desafio. Vamos então no domingo a um plebiscito. Se ganharem, saio da presidência. Se ustedes ganam, eu me vou da presidência. A autoridade eleitoral, nomeada pela Suprema Corte de linha oficialista, convocou mais de 20 milhões de venezuelanos a votar no questionado processo de domingo, que vai renovar a unicameral Assembleia Nacional. O parlamento, que vai ter o número de assentos aumentado de 167 a 277, é o único poder controlado pela oposição, que em 2015 rompeu 15 anos de hegemonia chavista na casa. A Polícia Antinarcóticos do Peru incinerou nesta segunda-feira 19 toneladas de drogas apreendidas em meio à crise de saúde causada pela pandemia de coronavírus. Os entorpecentes foram apreendidos entre agosto e outubro nos vales cocaleiros, no leste do país. A queima das 4 toneladas de cocaína, 9,1 toneladas de pasta de cocaína e 5,7 toneladas de maconha foi realizada na presença de uma comissão fiscalizadora. O grupo é formado por um procurador e agentes da Direção Antidrogas da Polícia, que atesta a pureza da droga para dar transparência à sua destruição. Ano passado, 63 toneladas de drogas foram incineradas no país, segundo a polícia. De acordo com a ONU, o Peru, a Colômbia e a Bolívia são os maiores produtores mundiais de folhas de coca e cocaína. Esse esqueleto foi encontrado por trabalhadores de uma obra de instalação de canos de gás em uma rua de Lima. Os restos mortais são de uma mulher que foi chamada de Wayar pelos arqueólogos. Ela tinha cerca de 20 anos, 1,48 m e aparentemente morreu de causas naturais. Embora a descoberta do esqueleto tenha ocorrido em 2018, só foi anunciada esta semana depois da conclusão dos estudos arqueológicos, que incluem a reconstrução digital do rosto e que tinham sido adiados por causa da pandemia. Ela era uma fiandeira, como milhares de humildes trabalhadoras peruanas ainda o são. E conhecer mais deste personagem. Essa pessoa foi uma artesã, talvez não de formação elitista, que se dedicava ao trabalho de tecelagem, técnica que se conserva até hoje. Noble que é o tecido del telar de cintura, técnicas que hasta hoje se preservam. O crânio da mulher possui uma deformação, algo típico de certos povos do antigo Peru, que colocavam tábuas, panos e cordas na cabeça das crianças como marca identitária. O presidente americano Donald Trump voltou a advertir o Irã nesta terça-feira, após ser questionado sobre a decisão do governo iraniano de não respeitar o acordo internacional sobre seu programa nuclear. O Irã está fazendo muitas coisas ruins e é melhor ter cuidado. Os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do pacto sobre o programa nuclear iraniano em 2018 e restabeleceram sanções contra Teherã. Em resposta, a República Islâmica deixou de cumprir alguns itens do acordo, como o limite de enriquecimento de urânio. No mesmo tom que seu aliado americano, o primeiro-ministro israelense também advertiu o Irã. Benjamin Netanyahu destacou o poderio dos aviões de combate de Israel, que podem chegar a qualquer lugar do Oriente Médio, incluindo o Irã. Teherã, inimigo declarado de Israel, também apoia o movimento palestino Hamas, inimigo histórico de Israel. Os estados de Arizona e Wisconsin, decisivos nas eleições americanas, certificaram oficialmente a vitória do democrata Joe Biden nas eleições do começo de novembro. A oficialização dos números consolida o sucesso do ex-vice-presidente de Barack Obama contra o republicano Donald Trump, que ainda não admitiu a derrota. No Arizona, Biden venceu por uma estreita margem de 10.457 votos, em um estado em que quase 3,5 milhões de eleitores votaram.
A secretária de Estado responsável pelas operações eleitorais disse que a votação foi conduzida com transparência, apesar das alegações em sentido contrário que considerou infundadas. Mais tarde, o governador de Wisconsin, Tony Evers, confirmou a vitória de Biden em um estado que votou em peso em Trump em 2016. As certificações não significam necessariamente o fim dos recursos republicanos na justiça. O Arizona, por exemplo, permite que os resultados sejam contestados mesmo depois de validados. Agora está confirmado. A equipe de transição do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou que Janet Yellen foi indicada para ser secretária do Tesouro. Se confirmada pelo Senado, será a primeira mulher a comandar o Departamento do Tesouro americano em 231 anos. Yellen fez história como a primeira mulher presidente do Fed, o Federal Reserve, e terá o desafio de revitalizar a economia americana castigada pela pandemia do novo coronavírus. A nomeação de Yellen, de 74 anos, foi antecipada na semana passada pelo jornal The Wall Street Journal. O nome dela foi confirmado juntamente com vários outros que completam a equipe econômica de Biden assim que assumir o cargo em 20 de janeiro. Yellen terá a seu lado os primeiros afro-americanos a servir como adjunto e chefe do Conselho Econômico da Casa Branca, assim como a primeira pessoa com origem no sul da Ásia em um cargo-chave no orçamento. Biden anunciou nesta segunda-feira que Neera Tanden, presidente do think tank Center for American Progress, será nomeada para chefiar o escritório de administração e orçamento, enquanto Wally Adeyemo, um ex-vice-conselheiro de segurança nacional, foi nomeado subsecretário do Tesouro. A equipe de comunicação da Casa Branca vai ser formada exclusivamente por mulheres pela primeira vez na história do país. Em um comunicado, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que Jen Psaki vai ocupar a função de secretária de imprensa. Aos 41 anos, ela já ocupou vários cargos de alto nível, incluindo de diretora de comunicações da Casa Branca no último mandato de Barack Obama. Durante a próxima administração, a posição vai ser preenchida por Kate Bedingfield, que foi vice-diretora de campanha de Biden. A equipe tem ainda Simone Sanders, que vai atuar como porta-voz principal da vice-presidente Kamala Harris. O futuro governo democrata busca promover a diversidade nas nomeações até agora anunciadas para integrar o executivo, que assume as funções em 20 de janeiro. Ao contrário da maioria dos cargos em nível de gabinete, essas nomeações não exigem confirmação do Senado. Os Estados Unidos alcançaram um novo e triste recorde com mais de 100 mil pessoas hospitalizadas com Covid-19. É a primeira vez que se supera o teto de 100 mil internações no país mais afetado pela pandemia. Das quase 1,5 milhão de mortes registradas no mundo, 273 mil ocorreram no território americano. Os Estados Unidos também registraram mais de 2.700 novas mortes por Covid-19 na quarta-feira, um nível diário que não via desde abril, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Além disso, somam-se 195.121 novos casos de contágio nas últimas 24 horas. A crise do coronavírus é, a partir desta quinta-feira, o centro de uma reunião especial da ONU. Líderes como o francês Emmanuel Macron, a alemã Angela Merkel, o indiano Narendra Modi e o britânico Boris Johnson vão participar de forma virtual. Outros presidentes, como o americano Donald Trump, o chinês Xi Jinping, o russo Vladimir Putin e o brasileiro Jair Bolsonaro, decidiram não participar. Enquanto isso, nesta quinta-feira, o Reino Unido superou as 60 mil mortes por coronavírus. O país é o mais atingido pela pandemia na Europa. Mais de 1.600.000 pessoas foram infectadas pela Covid-19 no Reino Unido. Repórteres perguntaram ao presidente americano Donald Trump se ele ainda confia no procurador-geral Bill Barr. O republicano se negou a dizer. Pergunte-me dentro de algumas semanas. Eles deveriam estar olhando para todas essas fraudes. Isso não é civilizado. Isso é uma coisa criminosa muito ruim. Em entrevista esta semana à agência de notícias Associated Press, Barr disse que o Departamento de Justiça não encontrou evidências de fraude eleitoral significativa na eleição presidencial vencida pelo democrata Joe Biden. Trump afirma que a eleição de 3 de novembro foi marcada por fraude,
Mesmo assim, não apresentou até agora nenhuma evidência confiável e vários processos judiciais movidos por sua campanha foram rejeitados. Membros da Organização de Países Exportadores do Petróleo e seus aliados decidiram limitar a 500 mil barris diários o aumento de sua produção em janeiro, em vez dos 2 milhões previstos inicialmente. A informação é do Ministério Cazaque da Energia. A reunião do grupo, chamado de OPEP+, era muito aguardada pelo mercado. Em uma reunião ministerial por videoconferência, foi decidido aumentar a oferta de petróleo em janeiro de 2021, com um aumento total da produção de 500 mil barris por dia. Se não tivessem modificado o acordo em vigor desde abril, cerca de 2 milhões de barris de petróleo diários entrariam no mercado a partir de janeiro. Na tarde desta quinta-feira, o preço do barril Brent tinha alta de 1%, cotado a $48,7. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania inauguraram a tradicional árvore de Natal da Casa Branca. Este ano não houve público ao redor da árvore devido a restrições por causa da pandemia. A festa para acender as luzes da árvore de Natal em Washington é uma tradição desde 1923. 2, 1. A esperança de uma primeira rodada de vacinação contra a Covid-19 antes do fim de 2020 foi reforçada pelo laboratório americano Moderna, que solicitou uma autorização emergencial da sua vacina nos Estados Unidos e na Europa. A empresa informou que os resultados completos confirmaram uma eficácia elevada da vacina, estimada em 94,1%. A Moderna se uniu desta maneira à americana Pfizer e sua parceira alemã BioNTech, que na semana passada solicitaram uma aprovação semelhante para sua vacina. Se o FDA, a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos americana, confirmar que o produto da Moderna é seguro e eficaz, a primeira das 2 doses da vacina poderia ser administrada a milhões de americanos em meados de dezembro. O produto está sendo estudado em um ensaio clínico com mais de 30 mil participantes nos Estados Unidos. A expectativa da empresa é ter cerca de 20 milhões de doses da vacina disponíveis no país até o final do ano. E em 2021 espera fabricar entre 500 milhões e 1 bilhão de doses em nível global. Os laboratórios Pfizer e BioNTech anunciaram nesta terça-feira que pediram autorização para a vacina contra a Covid-19 à Agência Europeia de Medicamentos. Os laboratórios americano e alemão acreditam em uma distribuição até o fim do mês. A solicitação formal foi apresentada na segunda-feira, depois que os resultados dos testes em larga escala mostraram uma eficácia de 95% da vacina. Se o processo de autorização for concluído rapidamente, a distribuição pode ocorrer ainda em 2020. Assim como a americana Moderna, a parceria da Pfizer e BioNTech é a primeira a submeter oficialmente a solicitação de comercialização à Autoridade Sanitária da União Europeia. A vacina já está sendo avaliada nos Estados Unidos pela Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA, e pode ser autorizada no país logo após 10 de dezembro. A Organização Mundial da Saúde alertou nesta segunda-feira para a rápida disseminação da Covid-19 no Brasil e no México, pedindo às autoridades de ambos os países para levarem muito a sério a pandemia. Em uma entrevista coletiva, o diretor-geral da OMS destacou que o Brasil conseguiu reduzir o número de casos em quase 2/3 desde o pico da pandemia em julho, com 114 mil registros na semana de 2 de novembro. Mas lembrou que durante a semana de 26 de novembro, chegou novamente a 218 mil por semana. Tedros afirmou também que a organização vai fazer tudo o que for possível para esclarecer a origem do novo coronavírus. WHO is committed
A OMS está comprometida em fazer tudo o que pode, com base na ciência, para encontrar a origem. E isso é básico. Precisamos fazer o básico e não vamos deixar de saber a verdade sobre a origem do vírus, mas com base na ciência, sem politizar ou criar tensões no processo. Without politicizing it or trying to create tension in the process. Para o diretor-geral da OMS, descobrir a origem deste vírus pode ajudar a prevenir futuras epidemias. Durante a coletiva, ele ainda lamentou a politização da pandemia. Os Estados Unidos, país mais atingido, com mais de 262 mil mortes, acusaram publicamente Pequim de esconder informações e a OMS de se submeter à vontade das autoridades chinesas. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alertou que a América Latina poderá sofrer, no ano que vem, uma grande crise de dívida soberana devido ao pesado investimento que os países da região precisaram fazer para lidar com a pandemia da Covid-19 e pediu compreensão aos credores. A afirmação foi feita durante uma cúpula virtual com chefes de Estado e de governos da América Central. A dívida soberana é aquela garantida por um Estado. Segundo o chefe da ONU, o impacto da pandemia da Covid-19 vai ampliar significativamente a brecha de financiamento da América Latina e do Caribe, o que pode gerar uma grande crise de liquidez, ou seja, falta de dinheiro para que a economia caminhe em seu ritmo habitual. O secretário-geral da ONU pediu o apoio de entidades financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, além dos países que integram o G20. Uma das medidas que Guterres pediu a essas entidades é que aceitem adiar a cobrança da dívida até o final de 2021. A iniciativa tem como principal objetivo permitir aos países pobres concentrar seus recursos no combate à pandemia e proteger as vidas e os meios de sobrevivência da população mais vulnerável. Guterres também pediu ao FMI, ao Banco Mundial e ao G20 que cogitem a possibilidade de conceder um maior alívio, possivelmente até o cancelamento da dívida de países da América Latina. Berlim vai criar uma reserva de emergência com material distribuído por todo o território, como máscaras, respiradores, roupas de proteção e medicamentos para enfrentar futuras crises de saúde. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Jens Spahn, informando que 1 bilhão de euros vai ser mobilizado na iniciativa, o equivalente a mais de 6 bilhões de reais. Os equipamentos e materiais vão ser armazenados em 19 locais em todo o país, o que serviria para enfrentar os primeiros meses de uma possível nova crise sanitária. O ministro afirmou que este é um plano caro de manter, mas em caso de crise é mais barato e eficaz. O plano é que esta reserva nacional de emergência esteja pronta em 2023. Considerada um bom exemplo de gestão da pandemia, a Alemanha tem 1 milhão de casos de contágio por Covid-19. Em março, o país teve de lidar com a falta de material, principalmente máscaras. Imagens cedidas pela companhia aérea American Airlines mostram o primeiro voo público do Boeing 737 MAX depois de 20 meses proibido de ir aos céus. A medida tinha sido tomada por autoridades da aviação civil de diversos países depois de 2 acidentes em menos de 6 meses. Em novembro, autoridades americanas autorizaram o retorno dos voos comerciais da aeronave. A Boeing agora vai precisar reconquistar a confiança de passageiros no modelo, cujas quedas de voos da Lion Air e Ethiopian Airlines mataram 346 pessoas. A fabricante de aeronaves disponibilizou um vídeo online para explicar as mudanças no software de voo envolvido nos 2 acidentes. O ex-presidente da FIFA, Josef Blatter, foi acusado de fraude e abuso de confiança na Suíça. Além dele, também foi acusado o ex-presidente da UEFA, Michel Platini. Uma fonte com acesso ao caso indicou que as acusações foram feitas depois da ampliação da investigação inicial contra eles por gestão desleal. Os tribunais investigam o pagamento pela FIFA de 2 milhões de francos suíços a Platini no início de 2011. Esse valor equivale a 11,3 milhões de reais. Criminalmente, o desafio para os 2 ex-líderes não muda. As 3 acusações podem levar a 5 anos de prisão, segundo o Código Penal suíço.
Ex-aliados que viraram rivais, Blatter e Platini insistem desde o início do caso que o pagamento foi devido a consultorias realizadas pelo francês entre 1999 e 2002. A FIFA, liderada desde 2016 por Gianni Infantino, lamentou a falta de um contrato escrito para esta remuneração e, em 2019, exigiu na Justiça Civil Suíça o reembolso da quantia por Platini. Sem conseguir sair de casa há anos, um homem que pesa cerca de 300 quilos foi evacuado nesta terça-feira por um guindaste na cidade de Perpignan, no sudoeste da França. A ação precisou de horas de preparação e intervenção de quase 50 pessoas. A delicada intervenção, potencialmente perigosa para Alain Panabier, exigiu a consolidação da casa de 2 andares situada num bairro com as ruas estreitas, além da destruição de parte da fachada. O homem de 53 anos foi transportado horizontalmente em um grande container branco, suspenso por um guindaste, e depois colocado em uma ambulância especializada. Ele será levado a um hospital em Montpellier para uma avaliação do estado de saúde, antes de ser transferido para um centro de reabilitação. Uma autoridade médica explicou que pessoas imobilizadas por um longo período de tempo correm o risco de uma descompensação circulatória de trombose. Recluso em casa há anos e imobilizado no chão por mais de um ano, Panabier era alimentado pelo irmão, mas o estado de saúde estava piorando de maneira muito rápida. Uma revolução nas palmas das mãos. Das redes sociais e smartphones, o espírito da Primavera Árabe varreu o norte da África e o Oriente Médio e contribuiu para mudar a configuração política da região. Desde então, a contraofensiva digital de estados autoritários silenciou muitos ativistas. Por falta de capacidade de dominar as ferramentas, os regimes vigentes foram surpreendidos com a velocidade com que os movimentos cresceram e se espalharam. Hiperconectadas e, na maioria das vezes, sem liderança, as mobilizações fizeram a Primavera Árabe disparar em todas as direções, com atos difíceis de serem contidos pelas autoridades. Desde então, estados autoritários preencheram as lacunas e se municiaram de um arsenal de vigilância cibernética e censura na web. A esperança nascida do movimento de 10 anos atrás morreu rapidamente sob o ataque de novos regimes ainda mais repressivos ou guerras devastadoras, como na Síria, Líbia e Iêmen. No entanto, ativistas consideram essas revoltas o início de uma grande guinada digital, seguida por outras manifestações por hashtag, como Occupy Wall Street e Black Lives Matter nos Estados Unidos ou o movimento dos guarda-chuvas em Hong Kong. Hoje, de acordo com cyberativistas árabes, os estados não têm mais tanto controle sobre o que os cidadãos podem ver, saber e dizer, como mostram as ondas de descontentamento de 2019 e 2020 em Argélia, Sudão, Iraque e Líbano. Aos poucos, o espírito olímpico tenta retornar a Tóquio. Os enormes anéis que simbolizam os Jogos foram expostos novamente na cidade-sede depois de ficarem em manutenção. A expectativa é que os cidadãos voltem a se entusiasmar com a competição, que foi adiada para o ano que vem por causa da pandemia do novo coronavírus. Os promissores resultados dos testes com vacinas aumentaram as esperanças de Tóquio de organizar finalmente os Jogos Olímpicos. A previsão é que a cerimônia de abertura aconteça no dia 23 de julho de 2021, após o adiamento sem precedentes anunciado em março. Os anéis coloridos de 69 toneladas foram instalados na Baía de Odaíba no início do ano, quando a cidade estava em contagem regressiva para os Jogos, mas foram retirados em agosto para operações de manutenção e inspeção. Nesta terça-feira, retornaram ao local com uma nova camada de pintura e vão receber iluminação à noite. Os anéis permanecerão no local até o fim dos Jogos Olímpicos e serão substituídos pelo símbolo dos Jogos Paralímpicos em meados de agosto. Uma pesquisa realizada em julho mostrou que apenas 1 em cada 4 japoneses deseja a organização dos Jogos Olímpicos em 2021. A maioria defende um novo adiamento ou até mesmo o cancelamento. Mas os funcionários do Comitê Olímpico Internacional e do governo japonês continuam comprometidos com a organização dos Jogos em 2021. Os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados por um ano por causa da pandemia, terão um custo adicional do equivalente a mais de 12 bilhões de reais. O custo extra é explicado pelos gastos gerados pelo adiamento e pelo investimento necessário para garantir todas as medidas de saúde exigidas. Para sediar os Jogos adiados de uma maneira segura e com proteção, precisamos de uma fundação financeira forte.
O comitê organizador fez esforços minuciosos para cortar custos enquanto pedia para parceiros mais apoio para ter jogos bem-sucedidos depois do adiamento. Os Jogos Olímpicos estão previstos para julho de 2021. A questão do custo extra pode decepcionar ainda mais a opinião pública japonesa, que, de acordo com várias pesquisas, é favorável ao novo adiamento dos Jogos ou até o cancelamento. O comitê organizador insiste que é possível celebrar o evento na data prevista, mesmo que a pandemia não esteja completamente sob controle. At sila na rin mismo ang nagsasabi na walang nagawa yung kanilang pangkat-pangkat for almost 2 decades, more than a decade na pagiging membro, ay puro kaharasan lamang ang naidudulot sa kanila at wala silang peace of mind. So sila na mismo yung gustong tumiwalag at magtanggal ng kanilang tatak. Sigurado na magiging maganda yung mga kalagayan ng mga bilanggo dito, sir. Bakit, sir? Kasi siyempre, iwasan sa mga ganyan na away-away na ganyan, mga kaguluhan na nangyayari dito, sir. Siguro mawawala na rin yan pag nawala na rin yung gang. Das Prinzip ist ähnlich wie bei den großen Fastfood-Ketten. Man fährt mit dem Auto rein, dann bekommt man bei uns den Bestellzettel. Man fährt einmal hier rum durch den Parcours, sag ich mal, oder durch die Schleife. Haben wir Zeit, also man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber es ist eine sehr schöne Atmosphäre, also am Einfahrt ist schon so Kunstschnee und gefällt uns sehr gut, ja. Eigentlich ist der Christkindlmarkt an sich nicht so wichtig für mich, aber das hier finde ich jetzt schon mal wieder was Außergewöhnliches, das gefällt mir schon ganz gut. Mir fehlt eigentlich die Gastronomie, das ist das, was mir fehlt. طيب ماشي طيب حكايتي مع القطط اني ابتديت باول قط جابه ابني لي وكان قط صغير واعطاني اياه على اساس اني ام واعرف اسبح واكل. احتضنت القط وربيته وهو صغير ومنه ابتديت العالم للقطط للإنقاذ. أنا ابتديت كنت أسكن شقق متنقلة فكان عدد قططي ما تجاوز 30 قط. قبل تقاعدي بالسنة بالضبط اشتريت هذا البيت وأويت كل القطط الحالية. سابقا ما كنت أقدر أويهم لأن ما عندي مكان، لأن مهما كان الشقق قصيرة والسكان يرفضون وجود حيوانات.
primeiros passos de um gigante que sai das histórias publicadas em diferentes mídias para ganhar a realidade física. Uma réplica de 18 metros de um robô da série Gundam se movimentou nesta segunda-feira no porto de Yokohama, onde está estacionado. O colosso faz parte de um projeto criado para homenagear o aniversário de 40 anos da série Mobile Suit Gundam, que começou na década de 1970 e teve filmes e séries produzidos até poucos anos atrás. A exibição desta segunda foi para jornalistas apenas, mas a partir do dia 19 de dezembro será aberta ao público geral. A data teve que ser adiada devido à pandemia. Os japoneses são fanáticos por robôs gigantes, desde os que eram montados pelos Power Rangers para derrotar os inimigos até o sucesso que foi para os cinemas Transformers. Os vales do centro do país de Gales presenciam a aceleração de um carro que promete realizar uma revolução verde. O Rasa é um veículo da empresa River Simple com emissão zero movido não por baterias, mas por um sistema de célula combustível de hidrogênio. O carro não emite nada além de vapor d'água. A River Simple é a única montadora britânica que conta exclusivamente com essa tecnologia, e o fundador Hugo Powers acredita que o hidrogênio tem uma vantagem importante sobre as baterias elétricas. Um carro de curto alcance pode ser brilhante funcionando com baterias, precisamos deles, mas se você quiser o tipo de autonomia de hoje, cerca de 500 km, o hidrogênio está muito à frente em termos de eficiência. Nos próximos meses, o Rasa vai entrar em testes com clientes pagantes. Um deles vai ser o Conselho do Condado de Monmouthshire. A legisladora responsável por mudança climática, Jane Pratt, já pilotou o carro. O Conselho apoiou o projeto aprovando um posto de abastecimento de hidrogênio na cidade de Abergavenny. É o único na região, mas o reabastecimento leva apenas alguns minutos em comparação com horas gastas para carregar as baterias elétricas. Além do claro benefício ambiental, Jane também está interessada no modelo de leasing da empresa, que inclui custos de manutenção e combustível. A River Simple quer promover o veículo e, por isso, garante a longevidade e eficiência do carro. Você paga mensalmente por débito direto e tudo na mesma conta, o que eu acho fantástico. Vamos sair desse sistema em que compramos e vendemos carros, um sistema que cria enormes problemas para nós no futuro. Além disso, o método é muito mais sustentável para se ter um carro. Nas instalações de produção da River Simple, o trabalho segue na preparação para o lançamento completo em 3 anos. Um dos fatores-chave para o sucesso da empresa será o custo do carro. Há muito tempo um calcanhar de Aquiles para a energia do hidrogênio. Esperamos competir com o custo total de um Golf, mesmo que o carro custe mais para construir. Para isso, apostamos em longos fluxos de receita, já que nossos custos operacionais serão menores por causa da eficiência do carro. O governo do Reino Unido já anunciou que os motores a gasolina e diesel vão ser eliminados gradualmente a partir de 2030. O processo abre uma grande oportunidade para carros movidos a hidrogênio. Quem sabe o Rasa não larga na pole position desse imenso novo mercado.